Olá, tudo bem com vocês? A menos que tenha faltado às aulas de educação sexual, você provavelmente tem pelo menos um entendimento básico de como os bebês são feitos. Um óvulo precisa ser fertilizado por um espermatozoide durante uma fase precisa do ciclo menstrual para que a vida aconteça. A relação sexual proporciona condições ideais para a reprodução. Mas isso não significa que toda a gravidez ocorra dessa forma. Há exemplos de mulheres que engravidam em circunstâncias extremamente raras, que você nem imagina que fossem possíveis. Por meio de sexo anal. Embora os casos de gravidez resultantes de sexo anal sejam incrivelmente raros, eles acontecem. Mas eles só ocorreram em pessoas com uma normalidade reprodutiva chamada malformação cloacal. Essa normalidade ocorre em uma em cada 50.000 mulheres e exige cirurgia corretiva. E, mesmo assim, há uma alta probabilidade de levar a complicações como insuficiência renal, incontinência, dificuldade para engravidar e maior risco de parto prematuro. A cloaca é um orifício comum para urinar, defecar e reproduzir. É normalmente vista em répteis e aves e até mesmo em ornitorrincos. Nos seres humanos, o tecido cresce e divide a cloaca em 2 ou 3 aberturas, dependendo do sexo. Porém, em casos raros, esse tecido não consegue separar completamente o reto da cavidade vaginal. Quando isso acontece, os espermatozoides podem nadar através de qualquer abertura na parede do tecido divisor em direção ao óvulo para fertilizá-lo. O óvulo fertilizado se implantará normalmente no útero, como de costume. Se você está se perguntando por que os espermatozoides não continuam a nadar pelo reto, é porque eles funcionam por quimiotaxia. Isso significa que eles são capazes de detectar traços de substâncias químicas que o óvulo produz. À medida que os espermatozoides nadam em direção ao óvulo, a quantidade desses quimioatraentes que eles detectam aumenta, sinalizando para que continuem viajando na direção certa. Por meio do sexo oral, e de uma discussão muito acalorada. A capacidade obstinada do espermatozoide de navegar em direção ao óvulo talvez não seja demonstrada de forma melhor do que em um dos relatos de casos mais bizarros registrados na literatura médica. Como a menina nasceu sem vagina, isso excluiu a relação sexual como método de concepção. Porém, exatamente 278 dias antes, a menina havia dado entrada no hospital com ferimentos de faca no estômago. Os ferimentos foram o resultado de uma briga de faca entre ela, seu ex-ciumento e seu novo parceiro. Descobriu-se que, pouco antes da briga, ela havia feito sexo oral em seu novo parceiro. Portanto, quando a cirurgia foi feita para reparar as feridas no estômago, ela potencialmente lavou qualquer esperma que ainda existisse na cavidade abdominal, permitindo que eles migrassem para o óvulo e o fertilizassem. Espermatozoides na cavidade peritoneal, o espaço entre os órgãos abdominais e a parede do corpo, não são inéditos. Essa cavidade contém um fluido especial que ajuda os órgãos a se movimentarem quando o alimento passa por ela. E pesquisas demonstraram que esse fluido também pode ajudar na sobrevivência do esperma, permitindo que ele viaje por essa cavidade até o óvulo. Gravidez por respingo. Gravidez por respingo é outra maneira pela qual uma pessoa pode engravidar sem ter tido relações sexuais com penetração. Como o nome sugere, se o sêmen espirrar contra a genitália externa, o espermatozoide pode entrar na vagina e nadar em direção aos ovários. A gravidez por respingo é altamente improvável. Isso ocorre porque os espermatozoides não sobrevivem por mais de meia fora do corpo. Embora os espermatozoides saudáveis nadem a até 5 mm por minuto, eles só sobrevivem por um período limitado de tempo, até 5 dias na genitália da mulher. Das centenas de milhões de espermatozoides que são ejaculados na vagina durante a relação sexual, quando as condições são ideais, apenas 200 a 300 chegam ao óvulo. Você pode ver por que uma gravidez com respingos é tão rara. Não é possível ocorrer uma gravidez por respingo de esperma na água do banho ou de banheiras de hidromassagem. Isso ocorre porque a água dispersa o esperma e dilui o fluido seminal que normalmente protege o esperma da genitália interna da mulher e do mundo exterior. Produtos químicos como o cloro na água também matam rapidamente os espermatozoides. Gravidez dupla. O corpo tem um mecanismo que impede a ocorrência de gestações subsequentes quando a mulher já está grávida. Isso é verdade mesmo para as mulheres que nasceram com 2 úteros, pois esses mecanismos trabalham arduamente para evitar uma segunda gravidez.
Os hormônios impedem a ovulação e produzem um tampão de muco espesso que cobre o colo do útero para impedir que o esperma entre no útero em direção ao ovário. Mas um evento, chamado superfetação, joga essas regras pela janela. Nesse processo, uma segunda gravidez se manifesta enquanto a primeira já está em andamento. Esse fenômeno é tão raro que os cientistas não entendem completamente como ele acontece. A maioria dos casos registrados foi em mulheres que passaram por fertilização in vitro. As duas gestações geralmente ocorrem muito próximas uma da outra, normalmente com 2 a 4 semanas de diferença. Isso significa que os bebês podem nascer ao mesmo tempo, como gêmeos. Embora haja uma diferença de idade gestacional, a maioria dessas gestações progride normalmente sem complicações além do que é visto de forma mais ampla. É claro que esses exemplos são extremamente raros, portanto, você provavelmente não precisa se preocupar muito. Mas se não estiver planejando engravidar tão cedo, certifique-se de usar métodos contraceptivos. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.